Vamos dar início à nossa aula de hoje, né, no contexto da mobilização dos estudantes, né, hoje e amanhã, pela introdução. É bom que essas coisas ficam gravadas e é bom marcar o momento histórico, né? Os estudantes estão mobilizados pela necessária introdução da política de cotas na Faculdade de Direito lá de São Francisco. E, enfim, a gente entende o esforço dos estudantes, espero que a congregação tome essa decisão amanhã e incorpore isso, né, nas exigências, permissões do processo seletivo, até para poder, enfim, democratizar o acesso a, enfim, a essa instituição, né, que, queira ou não, é fundamental para pensar o direito no país em todas as suas dimensões, né? Enfim. E o que foi isso? Sabotagem? A luz apenas para aqueles que possuem luz. Pois é. Se bem que nós somos aqui meio que... Trata-se de uma apresentação distinto público. Ah, não, voltou. Não, pode deixar. Tá, obrigado. Então, Quer que apague? não, tá. Enfim. Muito bem. E, então, eu queria introduzir o professor Nildo na aula de hoje, que se comprometeu a fazer um intervalo aí às 8h20, para que a gente possa ter 2 sessões daí de aula e deixar as perguntas, naturalmente, para o final do segundo bloco, sobre uma parte, né, que me chamou especialmente o interesse do colapso figurino francês, claro, que me diz diretamente respeito, em que ele articula, né, o plano real e o aumento do número da população carcerária. Um pouco para dizer que o roteiro de teorizações que a gente faz aqui não é imediatamente vinculado à criminologia. Se é uma pessoa que pega o curso que a gente faz essa semana, pode, antes do final do curso, porque, né, um roteiro que vai caminhando nesse sentido, mas pode perguntar assim, mas qual a pertinência? Uma pertinência absoluta, né? Porque se a gente não compreende como se construiu a teoria social, a sociologia, a economia, né, o desenvolvimento teórico no Brasil, né, a gente não entende como é que as instituições conseguiram produzir essa massa teórica acrítica que permitiu o pleno funcionamento, por exemplo, das agências de repressão. Quer dizer, tem que ser muito ingênuo para não perceber a correlação entre as condições para a produção teórica e o aparelhamento, o direcionamento, né, das agências de repressão do sistema de justiça criminal. Então, essa é, de certa forma, um alerta, né, para que as pessoas consigam, a todo momento, articular, né, esse extraordinário percurso que o Newton tem feito, né, da produção do conhecimento teórico, do isolamento do pensamento latino-americano, do quase ostracismo aí que se põe, né, a certos autores, para poder voltar a pensar uma criminologia crítica brasileira, né? E essa seria uma questão inicial. Acho que talvez no limite hoje, do que a gente tem no campo criminológico crítico brasileiro, é uma criminologia crítica no Brasil, porque é mais ou menos a incorporação da teoria claramente estadunidense e europeia, especialmente na Inglaterra, e tentando adequar isso à realidade brasileira. Mas a produção de conhecimento criminológico ficou um pouco lá na década de 80, né? Se atualizou muito pouco, né? Inclusive aqueles autores sobre os quais nós dialogamos, né? Eu acho que é o momento para a gente começar a pensar de novo por que a criminologia crítica perde sua potência crítica na medida em que ela fica ainda vinculada necessariamente, né, à tradição ou da escola de Frankfurt, ou da nova criminologia na Inglaterra, ou da criminologia cultural lá de Nova York, ou a criminologia da crítica ao neoliberalismo da Califórnia. Enfim, é só para dizer dessa advertência de perceber a pertinência, né, do curso do pensamento criminológico, para que esse curso possa ser assimilado como foi idealizado em termos de projeto pedagógico. Bom, era isso. E aí o professor Nildo Litz com a palavra para essa primeira parte da exposição. Bueno, obrigado, Maurício. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos. Hoje eu fui convidado pelo Núcleo Paulista da Associação Brasileira de Psicologia Social para debater lá na PUC
uma reflexão com gente da psicologia com quem eu tenho já uma relação longa e fazer um debate sobre a situação da conjuntura latino-americana, um debate mais de extração política. E ao final apareceu lá um engenheiro. E eu perguntei, apareceu o sujeito, ele estava com o livro Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini, nas mãos. Então, eu perguntei, eu vi ele com o livro, disse, pô, a Bíblia, bom. E perguntei, ele disse, você é daqui? Ele falou, não sou da PUC, não. Eu falei, não, tu não é professor? Não, não sou daqui. Eu falei, o que tu faz? Eu sou engenheiro. Aí eu disse, bom, deixa eu tirar um selfie contigo, engenheiro, com Dialética da Dependência na mão. E aí, não, eu trabalho numa multinacional. Tu trabalha numa multinacional, é um engenheiro e está lendo Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini, pela editora, pela Voz. O que eu quero dizer é o seguinte, é realmente surpreendente. Eu sei que é uma amostra muito pequena, se a gente pensar a influência nas ciências sociais, mas é um fenômeno que eu tenho visto em várias partes do Brasil. Um engenheiro que trabalha numa multinacional que começou a estudar isso pelas recomendações desse grande amigo que eu tenho, que é o YouTube, que é um camarada aí nosso, mas que mostra, eu tenho uma esperança profunda nisso, de que para fora da universidade está existindo uma curiosidade intelectual que tem a ver com o acúmulo, com tudo isso, mas tem a ver com essa crise gigantesca que é bem-vinda, né? E que não adianta torcer para ela se aprofundar ou rezar para que ela desapareça, não depende disso. Uso sempre como exemplo que as pessoas não gostam muito, mas disso, olha, tinha uma época que eu sou torcedor do Flamengo, rezando, desejando, não resolve. Isso é que nem a crise, não resolve. Está lá, eu não gostaria que essa crise... Você tem essa expressão muito vulgar na política brasileira que, você é daqueles do quanto pior, melhor. Para o marxista, não tem o quanto pior, melhor. A realidade é como ela é. Se você torcer para que ela melhore, isso não resolve nada. Se você desejar, se você acender uma vela, isso não resolve nada. Ela tem a sua própria dinâmica, suas próprias contradições, seus próprios antagonismos, que não tem como solucionar por um ato de vontade, ou por um desejo, por uma torcida. Não tem como. E eu mencionei esse caso, precisamente hoje. Nós vimos ontem o debate sobre a importância da CEPAL como escola de pensamento. E o que eu vou fazer hoje é a crítica dos marxistas a essa escola de pensamento. E então surge o desafio lançado por Rui Mauro Marini, que é um desafio que ele faz em 1968, entre 67 e 68, é um desafio muito importante que está em aberto, que é o que muita gente, que eu estou nisso, mas tem grupos no Brasil inteiro, que ele lançou um programa de pesquisa. Um programa de pesquisa que foi aberto. Eu quero mencionar nessa exposição 3 ou 4 questões que me parecem muito importantes nesse contexto. O pequeno ensaio Dialética da Dependência, o Marini solta e, bom, antes disso, para dar continuidade à exposição de ontem. Bom, ele solta esse ensaio, era um ensaio exploratório, fazia parte de uma discussão dentro da esquerda brasileira, não é um programa de pesquisa que nasce de um curso de pós-graduação da universidade, nada tem a ver com isso. É uma polêmica dentro da estratégia da Revolução Brasileira, está discutindo a Revolução Brasileira, em 59, 60, 61, 62, 63, 64 ela é interrompida pelo golpe cívico-militar, pela ditadura militar, e 3 anos após, 67, 68, o Rui Mauro solta
um ensaio que é Dialética da Dependência. Esse ensaio começou a circular por cópias e daqui a um pouco ele ganhou vida própria. De tal maneira que, alguns anos depois, o Malini não teve mais remédio do que transformá-lo num pequeno livrinho. Mas era, desde o princípio, o lançamento de um, eu chamo de um programa de pesquisa, já estou academizando isso, né? Era um programa de pesquisa, era a discussão sobre a estratégia da Revolução Brasileira. Era um texto, desde as categorias de Marx, e com um nível de abstração muito diferente do que nós podemos ver, por exemplo, no Mito e Verdade da Revolução Brasileira. É um ensaio em que o Rui Mauro Malini vai fazer uma interpretação do desenvolvimento capitalista dependente do subdesenvolvimento a partir das categorias de Marx, de O Capital. Então lá em cima, ele não vai ficar discutindo nada, exceto como, a partir de um desafio teórico que está expresso no primeiro parágrafo, que era um comportamento comum naqueles que estavam empenhados na Revolução Brasileira, desde uma perspectiva marxista, que era mutilar Marx para tratar a realidade rebelde da América Latina, que precisamente tinha essa característica de não repetir o desenvolvimento capitalista clássico, europeu, inglês, etc. Ou fazer o contrário, mutilar a realidade para poder colocar nas categorias do Marx. Ele diz, nós devemos evitar os dois caminhos. Que o marxismo, que Marx tenha a grandeza teórica necessária, é preciso trabalhar com rigor, com aquilo que o Lukács, em História e Consciência de Classe, chama ortodoxia. A ortodoxia é a ortodoxia no método e, portanto, diverge. Em geral, quando se fala ortodoxia, muita gente compreende isso como dogmatismo, que não é, que são fenômenos completamente distintos. Eu sei que a grande maioria é problema, mas isso é comum. Então, esse ensaio, de hoje na mão de um engenheiro que trabalha na multinacional e está deslumbrado com essa possibilidade, etc., foi algo que naturalmente me alegrou muito, apesar de ser lá na PUC. E apesar de ser uma organização dos psicólogos também, Adriana. Mas um psicólogo também pode ser culto. É muito difícil. É muito difícil. Mas é possível. Nós discutimos hoje lá a figura de Manuel Bonfim, que escreveu esse livro luminoso, absolutamente indispensável, que é América Latina, Males de Origem. Que foi o livro sempre, que é o livro que alfabetizou Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro descobriu a América Latina por esses livros. Darcy Ribeiro aí, exilado, vai para o Uruguai, numa biblioteca pública, e encontra esse livro. E é um livro muito importante, porque é o livro de alguém que escreve voltando de Paris, médico, alagoano. Ele depois vai radicar no Rio de Janeiro, escreve esse livro, que é um livro que é uma pancada. Esse livro tem que ser lido por todo mundo. Então, nós vamos tratar, na verdade, da crítica dos marxistas à chamada teoria da dependência, que até então era a teoria da dependência cepalina. O conceito dependência, eu disse ontem rapidamente, vocês podem encontrar até em Simão Bolívar, ele fala de dependência. Vocês podem encontrar muito mais articulado com Mariátegui. Mas o conceito de dependência, com um status de conceito dentro de uma escola, organizando um corpo teórico geral, ele é naturalmente o conceito cepalino. O que fazem os marxistas é tirar o conceito de dependência e o conceito de subdesenvolvimento daquele estruturalismo cepalino, dizendo, fazer como Marx procede, né? Pega o núcleo racional das outras teorias, vai tirando e vai dando um trato, tal como ele fez com a teoria do valor de Smith, de Ricardo, e dá o trato marxiano e, portanto, ordena isso de forma distinta. Por que isso foi possível? Guarda uma relação íntima com os dias que nós estamos vivendo. Íntima, em que sentido? Que a teorização da CEPAL, ela despertou um grande otimismo nas massas latino-americanas, nas elites latino-americanas. Imaginem, industrializar nossos países, tornar nossos países países urbano-industrial,
com cultura urbana industrial, com dinâmica urbana industrial, incorporar as massas, fazer as reformas, fazer um Estado forte, um Estado articulado, um sistema político democrático, eliminar a diferença entre países ricos e países pobres em escala global. Imagine o otimismo que dava isso. Isso é uma coisa muito potente e que envolve, sobretudo, não é algo que ocorre dentro de um programa de pós-graduação, isso era um comportamento de massas, de partidos, de sindicatos, das classes sociais que se envolviam nesse projeto. E esse projeto se despertou, como não poderia ser de maneira diferente, de outra maneira, despertou grandes esperanças. E, naturalmente, quando essa industrialização ocorre à maneira latino-americana, ela frustra radicalmente aquele otimismo. Porque os países se tornaram, repito aqui algo do que disse ontem, industriais, mas países já de constituição industrial, um urbano dominando o espaço, etc., e profundamente dependentes de absolutamente tudo, dependentes em termos científicos e tecnológicos, dependentes em termos de capital financeiro, dependentes em termos de capital comercial e, de maneira crescente, do capital industrial. Frustrou. O que eu quero dizer? Há empreitadas teóricas e políticas que só podem ser viabilizadas em determinadas circunstâncias muito concretas. Vou dar um exemplo que é provocativo, mas ele é importante, é o seguinte: nós podemos hoje fazer uma crítica do governo Lula muito mais tranquilamente do que poderíamos fazer há 3 anos atrás. Quando vem a debacle da última eleição e a presidente Dilma inaugura esse ajuste que Michel Temer aprofunda, esse ajuste é inaugurado pela presidente Dilma, por governo petista, de tal maneira que o encanto se desfaz e as pessoas descobrem a crise atônitas, algumas surpresas, outras já com a desconfiança, minha desconfiança se confirmam, outras dizem minha profecia se confirma. E está claro. E hoje, então, quando é tudo meio... está profanado. Então nós podemos dizer, bom, agora há o espaço para criar o novo. O mesmo ocorre com a crise do desenvolvimentismo. Quando ocorre a crise do desenvolvimentismo, e o desenvolvimentismo não resolve os problemas fundamentais. Por exemplo, aquilo que os cepalinos chamavam uma resistência do desenvolvimento capitalista à elevação dos salários. Porque a esperança existe, tal como na Inglaterra, a penúria da qual trata David Ricardo, por exemplo, na Inglaterra, é uma penúria agrícola. E havia grandes esperanças para que, precisamente, toda a teorização de Ricardo, em todas as suas obras, o que vai resolver o problema da miséria é precisamente o desenvolvimento capitalista. E ocorreu exatamente o oposto. O desenvolvimento capitalista ampliou uma miséria em escala jamais vista, foi uma carnificina. Vocês podem ver, por exemplo, o livro do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, uma narrativa quase literária das condições absurdas de habitação, de alimentação, de local de trabalho, das condições de emprego, da violência do Estado, de todas as coisas. Está lá uma narrativa muito clara. Então, quando se estabelece, pode-se fazer a crítica. Né? Então, a industrialização não elevou de maneira sistemática os salários, para dar um exemplo. Segundo, a industrialização não realizou algo que estava nos textos do Prebisch, também nos textos de Celso Furtado, também de Vitor Urquide, também de Jorge Ahumada, de todos os grandes teóricos da CEPAL, que era o fato de que a necessidade de internalizar os centros de decisão na economia. Quer dizer, a economia se desenvolveu em termos capitalistas e a presença do capital externo e, portanto, das decisões passaram a ser cada vez mais de empresas transnacionais. Então, cada uma daqueles postulados otimistas do desenvolvimentismo cepalino foram sucumbindo diante da realidade. E a partir daí, então, os marxistas começaram a se ocupar da crítica ao desenvolvimentismo. Você veja que, como diz meu amigo Atílio Boron,
o desenvolvimentismo é um bicho difícil de matar. Porque ele já sucumbiu na década de 60 e agora ele voltou, por exemplo, já sob a forma de neodesenvolvimentismo, voltou encantando novamente muita gente e colocando uma certa dose de otimismo, etc. E tal. Então, os marxistas se deparam com algo que já estavam fazendo a crítica ao desenvolvimentismo e a teoria cepalina, o estruturalismo cepalino, desde que ele nasceu. Mas a repercussão social, o alcance da interpretação e os efeitos políticos só foram possíveis quando esse desenvolvimentismo se tornou hegemônico na sociedade, realizou sua obra e frustrou todas as esperanças da América Latina. A América Latina se industrializava e continua dependente. A América Latina se industrializava e continuava arrastando uma grande desigualdade. A desigualdade regional se confirmava e se acentuava. A desigualdade de classe era gritante, a desigualdade de raça se mantinha. Enfim, todos os males que a CEPAL propôs a eliminação pela via do desenvolvimento capitalista se reapresentaram. Saíram pela janela, entraram pela porta e se instalaram confortavelmente. Nessa hora, abriu o espaço histórico para a crítica marxista à dependência e a todos os postulados cepalinos. Também por uma outra razão, é claro, nesse processo de industrialização começou a se constituir uma poderosa classe operária em vários países latino-americanos. E isso era fundamental, porque a classe operária dentro da interpretação marxista, aquela força social, aquela classe social que está mais interessada no processo emancipatório. Por quê? Porque dentro do projeto capitalista ela não tem alternativa nenhuma, exceto vender sua força de trabalho e submeter um padrão de exploração que aqui está caracterizado pela superexploração da força de trabalho. Essa crítica, que era parcial, etc., ela vai ganhando um status maior a partir, eu diria, desse ensaio de Rui Mauro Marinho, o Dialética da Dependência. Não falo isso por um patriotismo bocó, ou pelo meu apreço pelo personagem, pelo Rui Mauro. Não, quando você vai vendo quem fazia a crítica do desenvolvimentismo e desde que perspectiva, quando tu topa com a dialética da dependência, tu diz, opa, aqui tem algo efetivamente novo na crítica à proposta cepalina, ao estruturalismo cepalino. De onde vem a potência da crítica de Rui Mauro? Vem de uma polêmica que nasce no interior da esquerda brasileira. Na esquerda brasileira, o trotskismo sempre foi importante no Brasil. Veja, observe aí a crônica da trajetória do Florestan Fernandes. Ele próprio vinculado a uma pequena organização trotskista, e essa pequena organização decide que ele deve sair e fazer uma carreira universitária, porque ele faria muito mais estrago do que ficando nessa célula trotskista. Isso ele conta naquele livro A Sociologia no Brasil. E conta também num pequeno ensaio sobre a sociologia numa era de revolução social. Bueno. Mas a esquerda brasileira tinha uma hegemonia que estava dada pela presença do Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB. E o PCB exercia, de alguma maneira, um certo monopólio do marxismo, por razões óbvias. Não é? Por razões óbvias. O PCB era a maneira do Partido Comunista, errática, dogmática, com acertos, pegando... Leiam, por exemplo, a tese de doutorado do Leandro Konder, que chama-se A Derrota da Dialética, que é como Leandro Konder, como pensador do partido, como filósofo, rigoroso, marxista e filiado ao Partido Comunista, diz, olha, a introdução do marxismo aqui foi de maneira muito acidentada, muito dogmática, pegando uma leitura que não era crítica de Marx, pegando uma leitura que não era sistemática, pegando uma leitura que não era totalizante, e era, sobretudo, uma leitura que não captava o método de Marx e a dialética de Marx. Então ele estuda quem eram as figuras de 22 que fundam o partido, como é que se relacionavam, quais eram as relações,
É a tese de doutorado nele, feita na Alemanha, e que ele traduz e é publicado como a derrota da dialética. Então, isso é a implantação do Partido Comunista. O marxismo aqui se desenvolvia sob esse impulso. Tinha esse tipo de problema. Que, diga-se de passagem, não seria um privilégio só no Brasil, ocorreu em outras partes da América Latina também. Não com o nosso perfil é só nosso, mas pode ser visto também no México, em alguma medida pode ser visto na Argentina. O tradutor do Capital na Argentina, que é Juan B. Justo, as pessoas dizem, isso aí é o marxismo de Justo, que é um marxismo stalinista, de segunda, um perfil nacional ainda maior que definido de outras partes, mas não era um marxismo sofisticado, com a força da interpretação do método de Marx. E aqui, lentamente, a partir da discussão sobre qual é a estratégia da Revolução Brasileira, se era uma revolução que reproduziria, que teria como meta, sobretudo, superar as características feudais do desenvolvimento capitalista no Brasil e elaborar aquilo que, de maneira muito geral, eu estou aqui simplificando, correndo o risco, mas qualquer reparo a gente pode fazer no debate, uma revolução que cumpriria uma etapa democrático-burguesa aqui no Brasil. E defendida com uma linha política que tinha influência de massa e é autorizada pelo marxismo. É contra essa interpretação do Partido Comunista, a ideia de que a revolução aqui teria esse caráter antifeudal, esse caráter democrático, esse caráter anti-imperialista, faria uma espécie de uma revolução brasileira que implicaria num pacto de classe entre os trabalhadores, os camponeses, etc., mas também entre uma burguesia. O tema da burguesia como parte de uma aliança, de uma estratégia, ele é típico dessa fase da estratégia democrático-burguesa do Partido Comunista. Haviam vários teóricos e várias formulações e resoluções do partido que indicavam claramente a possibilidade de contar com a ideia de uma burguesia progressista, de uma burguesia nacional, interessada em romper os laços de dependência com o imperialismo e interessada em romper com vamos chamar assim, as características feudais, ou feudalizantes, a feudalidade, para usar uma expressão de Mariátegui, que poderia ser observado, por exemplo, na agricultura brasileira. Muito eloquente. As formas de exploração de trabalho, as formas de contratação, o latifúndio, todas as características terríveis da exploração capitalista no campo. O primeiro a romper com isso foi um sujeito que o Darcy Ribeiro chamou para cá, que foi o André Gunder Frank. O André Gunder Frank, esse alemão, veio aqui no Congresso Nacional e publicou depois no livro dele, que é Subdesenvolvimento e Revolução, ele coloca um texto que chama O Mito do Feudalismo na Agricultura Brasileira. É um texto que, se não me falha a memória, de 1962 para 63. E liquida e bate de frente. Quero dizer o seguinte, o André Gunder Frank nunca se reivindicou um autor marxista. Era um alemão que foi para os Estados Unidos, foi aluno de... Como é que é? Estudante em Chicago, não é pouca coisa, quer dizer, foi lá, não, claro, por causa do conservadorismo histórico de Chicago, ele se forma lá, e naturalmente lá ele se rebela contra o pensamento conservador, sobre a neoclássica, etc. e tal, e começa, naquele contexto dos anos 60, a se aproximar cada vez mais da América Latina, e sobretudo aquilo que eu mencionei ontem, o impacto da Revolução Cubana a partir de 1959, na América Latina e no mundo. No mundo. Não é qualquer coisa. Porque não era só a Revolução Cubana. Imagine que era também uma figura como Fidel e uma figura como El Che, que logo ganhou uma dimensão mítica, assim, extraordinária. Teve um efeito devastador na praxis política, na capacidade de mobilização, etc. E o Gunder Frank esteve aqui, convidado
pelo Darcy Ribeiro, foi para a UNB, e lá na UNB ele escreveu um texto que depois ele defendeu no Congresso Brasileiro, no Senado Brasileiro, que era o mito do feudalismo na agricultura brasileira. Esse texto, ele não foi escrito para os universitários, nem para o Congresso Nacional, era um texto que atacava diretamente as teses do Partido Comunista, do Partidão. Então, assim, toda essa tese sobre o caráter feudal da agricultura brasileira, que portanto, necessitaria uma modernização de tipo capitalista, para modernizar as relações de trabalho, o regime de propriedade, etc. e tal, e dar uma resposta capitalista para o tema da agricultura, o Gunter Frank disse, isso é uma mitologia completa, essas relações já são relações capitalistas de produção, e aqui precisamente nós não vamos repetir a história europeia, mas vai ocorrer precisamente aquilo que ele acabou chamando de desenvolvimento do subdesenvolvimento. A forma, a agricultura aqui, ela não é atrasada, as características atrasadas ou feudais, ou de superexploração, não relações tipicamente capitalistas, tanto na agricultura como na mineração, elas estão intimamente articuladas, elas são de natureza capitalista porque elas estão, primeiro, orientadas por um critério de rentabilidade e, portanto, de lucro, segundo, porque elas estão intimamente articuladas com o mercado mundial, e terceiro, porque elas são absolutamente funcionais para o desenvolvimento capitalista no Brasil. A agricultura, tal como está, não é um obstáculo ao desenvolvimento capitalista, tal como preconizava a CEPAL, que dizia que era preciso fazer uma reforma agrária, etc. Aqui o que tinha de mais moderno articulava com o que tinha de mais atrasado, em função de uma dinâmica própria que conduzia o desenvolvimento capitalista para o desenvolvimento do subdesenvolvimento e não para a aproximação dos países periféricos àquele modelo de desenvolvimento capitalista originário, canônico, tipo inglês. E tampouco reproduziria a experiência dos Estados Unidos, claro. Bom, essa entrada do Gunter Frank aqui, ela coincidiu com uma grande movimentação, que era o período de 59 a 64 no Brasil, que deve ter sido um período extraordinariamente bom para viver.